que nos dá de estar na casa do Senhor para o cultuar, o exaltar, colocar-nos debaixo da graça e da direção do Senhor. Convido os amados a abrir a palavra do Senhor Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 1, vamos ler até o versículo 6 somente. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e compreensão à sua palavra, texto esse que vamos meditar nesta noite. Convido os amados irmãos para baixar a cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia, no momento em que paramos para estudar a Tua palavra, dá-nos sabedoria para o correto entendimento da Tua palavra e dá-nos instruções para o nosso bem viver, de modo que possamos honrar o Senhor em todo o nosso proceder, e principalmente que o Evangelho do Senhor Jesus seja proclamado mais uma vez aqui, neste momento. Pedimos-te estas bênçãos, no nome dEle, para a glória dEle. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas, como temos estudado, desde o capítulo 4, logo após ali a tentação de Jesus, nós temos o ministério de Cristo na Galileia. Então logo passou-se a tentação, Jesus rumou para a Galileia e vai até o versículo 50 deste capítulo. Então todo esse bloco é o ministério de Cristo na Galileia. Se vocês observarem, no 9:51, Jesus então começa sua jornada para Jerusalém, por uma razão muito específica, e ele então já vai indo para lá. Então, no capítulo 9, já é exatamente o último instante deste ministério na Galileia. E se nós observarmos alguns detalhes do que ocorreu aqui na Galileia, a gente vai compreender por que neste momento o Senhor Jesus convoca os 12 e os envia. Então vamos dar uma olhada desde o capítulo 4, de forma bem superficial, mas só para nos darmos um vislumbre dos fatos ocorridos ali. Veja, no capítulo 4, assim que houve a tentação, diz que Jesus volta para a Galileia e ali inicia o seu ministério por lá. Ele vai pregar em Nazaré, rejeitado, ele vai curar o endemoniado em Cafarnaum. Só estou lendo aí os tópicos principais aí. No capítulo 5, nós temos um episódio muito importante, que é chamado a Pesca Maravilhosa,
que, na verdade, não é o peixe em si que é importante, né? Tanto é que os discípulos abandonaram tudo e foram pescar homens. Vejam? Então temos aqui já indício do que está acontecendo aqui. E Jesus, por onde ia, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades, restaurando as pessoas de suas debilidades, suas doenças. Temos o paralítico de Cafarnaum, aquele que desceu pelas cordas, telhado abaixo. Temos também aí uma relação já com Levi, no capítulo 5, verso 27, onde Jesus chama então Levi para fazer parte do ministério. E para quem não sabe, Levi é o Mateus, é o mesmo Mateus, tem o nome de Levi. Temos então, na sequência, algumas instruções do Senhor Jesus, pregando umas mensagens dele. Capítulo 6, versículo 12, ele escolhe os 12 apóstolos, ou seja, é ali, nesse período, na Galileia, que ele chama os 12, ele dá o nome de cada um aí presente, nesse parágrafo aí, e ele continua fazendo aquilo que estava predeterminado para ele, ensinando as verdades do reino e curando os enfermos. Ele vai ensinar na parte que faz coro com o Sermão do Monte, registrado em Mateus 5 a 7. Então temos aqui dentro também essa descrição do chamado Sermão do Monte, algo também de relevância aí. Temos algumas ressurreições. O filho da viúva de Naim, aquela que ia saindo para fora da cidade enquanto Jesus entrava, e ali ele ressuscita o filho dela quando ele toca no caixão, e aquela pessoa então ressuscitada, também tem muita importância aí. Temos um diálogo importante entre os discípulos de João Batista com Jesus Cristo, quando ele pergunta: és tu mesmo, devemos esperar um outro? E Jesus fala: olha, os pobres estão sendo atendidos em todas as suas necessidades e o evangelho está sendo pregado. Ele enfatiza esse aspecto aí. Temos os aspectos do capítulo 8 já, a parábola do semeador e a explicação da parábola do semeador, que reporta-nos ao fato da pregação do evangelho, a proclamação do evangelho. A parte que caiu em boa terra produziu a 30, 60 e a 100 por um. Então, temos aqui uma outra percepção do ministério, e o ministério que está preparando pessoas para ser enviada. E a parábola do semeador passa por este processo aí. Tem a família de Jesus, também no capítulo 8. Aí vem, ele acalma a tempestade, lembram? Aí, capítulo 8, verso 22, quando ele demonstra a sua autoridade sobre o mundo cósmico. Também ele cura uma pessoa que estava endemoniada, a chamada Eugerazeno, cujo demônio é chamado de legião, em função da quantidade de demônios que havia nele. E ele vai ser liberto das cadeias de Satanás, que é a autoridade de Jesus sobre o poder das trevas. E, na sequência, nós temos algumas outras curas. A mulher que foi curada porque tocou nas vestes de Jesus, e a senhora, a filha de Jairo, que foi ressuscitada, mostrando a autoridade de Jesus sobre a morte. Então o capítulo 8 encerra nesta batida, mostrando a autoridade de Jesus, primeiro sobre o mundo cósmico, sobre o mundo das trevas, e também sobre a morte e até as doenças. Então, até aqui foi o que nós vimos desse ministério de Jesus na Galileia. Então, ele diz que no versículo capítulo 9, ele convoca os discípulos. A palavra convocar, os irmãos sabem, é um pouco mais enfática do que convidar. Então, é uma determinação para que se esteja presente. É a mesma convocação que Deus faz para nós no culto, na convocação para o culto. Deus nos convoca para cultuar o Senhor. Ele não nos convida, Ele nos convoca. Nós temos que participar, sim, do culto, porque é uma convocação de Deus. Aqui Jesus Cristo convoca os 12. Então,
Tinha muitos discípulos de Jesus. Eram muitos que seguiam, andavam com ele. Mas aqui então ele para e faz uma convocação. Chama especificamente os 12. Então nós temos aqui uma distinção importante neste rol de discípulos do Senhor Jesus. Porque Jesus vai tratar especificamente com o seu colégio apostólico. Lembra? Está incluso aí Judas Iscariotes, tá? Faz parte deste rol aí. Quando Jesus faz isto, Jesus transmite para eles aquilo que lhe é peculiar. Aquilo que só cabia a Jesus, Jesus confere aos apóstolos. Me refiro a quê? Aí no versículo 1 diz que ele deu autoridade e poder sobre todos os demônios e também para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quem é que tem essa missão? Jesus. Lembra que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim? Porque o Espírito me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então ele tinha esta unção. O Espírito está sobre mim para. Então isto era a atribuição específica do Senhor Jesus. Mas ele neste momento passa aos discípulos esta autoridade e este poder. Acabamos de falar que Jesus demonstra sua autoridade sobre o reino cósmico, sobre o mundo das trevas, sobre a morte e as enfermidades, e ele passa aos discípulos agora esta capacidade. Então temos aqui algo muito importante no desenvolvimento do ministério do Senhor Jesus Cristo, na execução da implantação do reino de Deus, porque ele vai transmitir poderes específicos dele para os seus apóstolos. Há de se pensar a imensidão disso, né? Que coisa gloriosa! O que está acontecendo aqui? Então Deus está nos dando um vislumbre do que aconteceu ali para nós. Então, irmãos, o Senhor Jesus fazendo isto, ele nos envia sem qualquer bens para esta jornada. Essa é uma jornada temporária. Ali algumas aldeias que ficaram por preencher na Galileia, então vocês vão lá preencher essas lacunas que foi ficando aí no dia a dia, enquanto eu trabalhei por aqui. Então vocês vão fazer isso agora. Ele dá uma missão temporária para estes apóstolos. Isso serve de alguns aspectos. Preencher as lacunas, como há pouco eu falei, mas também servia para um treinamento para esses discípulos, para eles sentirem o que esperava para eles. Então, aqui eles começam então a perceber a relevância deles dentro do ministério, da continuidade do ministério do Senhor Jesus. Os apóstolos então teriam um vislumbre desta importância para o crescimento do Evangelho, que logo mais isso se concretizará com a igreja primitiva. Jesus também ensinou os apóstolos como deveriam se comportar em todo o caminho. Olhamos aí, ele disse: permanecer em apenas uma casa, não apenas não levar excesso de bagagem, ou de comida, ou de bens. Não, vocês vão com o mínimo possível necessário. Mas aí vocês vão permanecer em apenas uma casa, ou seja, seguir viagem rapidamente para não sobrecarregar o anfitrião. Fique ali e dali saia. Não vai ficar muito tempo e também não vai ficar de casa em casa. Você foi lá, fez o trabalho, já parte para outro local. Jesus está dando instrução de como ele deveria executar. Um detalhe, isso aqui não é normativo, é narrativo. Está dizendo o que aconteceu, não está dizendo que tem que ser assim. Está dizendo, aconteceu assim. A diferença entre o texto normativo e o texto narrativo. Quando o texto é normativo, ele está dando um padrão. Quando ele é narrativo, ele está descrevendo o que aconteceu. E aqui então é uma descrição. Tá bom, meus amados? Então, não está estabelecendo como único modelo de evangelização seja esse. Não está falando isso. Tá? Então, está mostrando o que aconteceu naquele momento tal. E ali também, outra maneira como deveriam se comportar os discípulos
é que ficar com pessoas dignas. Aqueles que os receberiam e ouviriam sua mensagem com alegria. Se alguém o rejeitasse, eles deveriam sair e deixar tudo para trás, não levar nada, nem o pó da sandália. É uma ideia de que, deixa aí. Então, você rejeitou a palavra, você rejeitou o evangelho, você rejeitou o dono do evangelho, o Senhor Jesus Cristo, que o evangelho é de Cristo. Então, você está rejeitando o próprio Cristo. Daí, sacuda o pó. Então, fica sobre você sua responsabilidade por ter rejeitado. E ainda, eles deveriam evitar que aqueles que se rejeitassem de anunciar e a vingança de Deus contra eles ao sacudir a poeira dos pés. Bom, irmãos, no versículo 1 e versículo 2, Jesus então concede poderes e autoridades aos apóstolos. Ele recebeu esses dons, irmãos. Irmãos, nós temos aqui uma leitura muito clara do período de importância, porque os sinais e maravilhas que Jesus executou, eles serviam para autenticar o fato de que o reino de Deus tinha chegado. Da mesma forma, os discípulos de Jesus, os 12, também receberam tais poderes. E eles executariam também isto. Logo depois da morte do Senhor Jesus, os apóstolos também ainda fizeram muitos sinais e maravilhas, curas, até ressurreições. De diversas enfermidades, os apóstolos, no livro de Atos, ele é cheio dessas informações, mostrando como os apóstolos atuaram. E, meus irmãos, esses sinais e maravilhas que os apóstolos executaram eram designativos de que o reino de Deus havia sido estabelecido. E esses sinais e maravilhas foram interrompidos. A partir do 2º século, nós já não temos mais referências desses milagres. Era só na primeira geração dos apóstolos, eles executavam os sinais, as maravilhas e os milagres característicos. Então foram dons temporários, específicos para a implantação do evangelho. Ali estava então um vislumbre para que as pessoas enxergassem que verdadeiramente Jesus Cristo era o reino de Deus entre nós. Então, este é um ponto importante para nós, para que ninguém, porventura, pense na continuidade do colégio apostólico. Não houve continuidade do colégio apostólico. Não houve um terceiro apóstolo, um quarto, um quinto e etc. Só houve 12. Tanto é que João, em Apocalipse, quando ele vê a cidade de 12 fundamentos, ele fala que é referente aos 12 apóstolos, não mais do que isto. Isso já nos faz perceber que é falácia a ideia de termos apóstolos hoje. Apóstolo hoje é contraditório à palavra de Deus. Não existe. Deus não estabeleceu essa categoria de hierarquia na igreja perpetuamente. Foram somente aqueles 12 apóstolos. Ao debate se Judas Iscariotes continuou, e quando ele morreu, ele foi rejeitado. Quem ficou no lugar dele? Matias ou Paulo? Esse é um debate que cabe numa outra hora, não vê o momento. Mas apenas 12, não mais do que 12. Então, irmãos, prática apostólica hoje não é só desnecessária, como é antibíblica. Ao mesmo tempo, então, os dons, os sinais e maravilhas característicos da época apostólica também não se fazem mais como dons atuais. Não estou dizendo com isso que Deus não possa curar, nem tampouco salvar. Muito pelo contrário. Ele tem curado e tem salvado, mas não como prática de dons espirituais. Tais dons espetaculares encerraram, diz a confissão de fé, há muito tempo. Então é isso que nós temos que entender
para começar aqui o nosso diálogo sobre este princípio de autoridade que Jesus repartiu com os discípulos naquele momento. Isso aqui é bom a gente já consertar alguns pensamentos que porventura alguém possa cultivar no seu coração. Então, cuidado, porque tem muitas igrejas por aí afora falando coisas diferentes disso. Verifique à luz da palavra de Deus e se posicione a favor da palavra de Deus. Ok? Então temos aqui essas instruções iniciais para nós. A partir do versículo 3 a 5, então, que vem aquelas instruções que eu falei de como os discípulos deveriam se portar durante a viagem. Versículo 3 fala que os apóstolos precisavam viver sem nada por um tempo. Veja, e disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Então, era para viver de forma bem regalada, bem contrita, não era para gastar muito não, entende? Era de forma bem humilde. Os apóstolos então tinham que aprender a como sobreviver em situações difíceis. Cristo estava então ensinando a eles algo muito importante que vai durar para toda a vida cristã, não apenas no que diz respeito a recursos, mas ao aspecto espiritual também. Cristo está ensinando a eles a dependência. Temos que aprender a depender do Senhor. É algo que nós devemos aprender com isto. A nossa experiência cristã, dentro da nossa vida cristã, deve nos ensinar estas coisas, para que sejamos então aprovados pelo Senhor. Ele criou todas as coisas. Então, temos que aprender a depositar no Senhor a nossa confiança, não na nossa força, não na nossa capacidade, não nos nossos diplomas, onde que enchemos as nossas paredes. Isso são importantes, mas a nossa dependência não pode estar nisso, mas no Senhor que nos dá vida. Versículo 4 fala que devia ficar somente em uma casa. Veja, na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. Ficar apenas numa casa, se permanecer muito tempo numa só casa, num lugar, eles teriam que mudar de hospedagem naquela cidade para não sobrecarregar nenhum de seus anfitriões. A ideia aqui é não ser pesado para o dono da casa. De novo, Jesus está ensinando a eles como conviver bem na relação com os discípulos. É algo necessário isso. Nós não devemos ser peso para ninguém. Não é pelo fato de que estamos sendo pregadores do Evangelho, agora alguém pode sugar outros irmãos. Não. Aqui Jesus está ensinando aos discípulos a serem comedidos também nesta relação uns com os outros. Não fique muito tempo. Quando vocês forem hospedar na casa de alguém, havendo necessidade, fique só o tempo necessário. Não passe disso não. Por que você vai sobrecarregar aquela outra pessoa? Ah, mas ele está gostando. Claro, ele vai rir para você. Ele é educado. Mas é pesado. Os irmãos sabem que todo mundo tem que trabalhar para se manter. Se você chega na casa de alguém, vai aumentar as despesas de alguém. Ah, mas fulano é rico. E rico não tem despesa? É o contrário. Quanto mais rico, mais despesas. Essa matemática é muito simples, irmãos. Quanto mais rico, mais despesas. Vai gastar mais. Então ele também tem as suas contas para pagar. A fatura também chega para eles. Então isso é bom nós aprendermos esses detalhezinhos
de como devemos viver entre nós. Mas aqui o foco é só uma aplicação que eu trago para vocês. Vamos voltar para o texto, versículo 5, então diz que onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então os apóstolos precisavam evitar as pessoas, diz no outro texto, que não são dignas do Evangelho. Aqueles que não recebem com bom grado o Evangelho, é porque o Evangelho não é destinado a eles. Eles não são dignos do Evangelho. Irmãos, é conhecida a frase, muitos chamados e poucos escolhidos. Então, aqueles que não foram escolhidos, eles não vão ouvir o Evangelho, eles vão rejeitar o Evangelho. E aí, então, os apóstolos têm a obrigação de sair daquela casa e não levar nada. Sacode o pé. Não leve nada daquela casa. Deixa lá, é tudo dele. Então, o que precisa fazer, e se tiverem a oportunidade de se aproximar de um indivíduo desonrado, aquele que despreza a graça de Deus. Veja, a pregação do Evangelho, a vocação do Evangelho é para todos os povos. A igreja tem a obrigação de pregar para todos, mas sabemos que nem todos atendem a este chamado. Então, esse é o chamado da igreja. Quando Deus chama esse aí, Ele só chama aqueles que responderão afirmativamente. Nós chamamos de vocação eficaz. O chamado de Deus é eficaz. O chamado da igreja é universal. A igreja chama para todos, mas só vão responder aqueles que Deus chamar eficazmente. Então essa leitura também devemos ter em mente para compreender o procedimento de uma obra evangelística. Então, os irmãos deveriam sair dali, sacudir as sandálias, para tirar o pó das sandálias, como testemunho contra eles. Diz o texto aí, né? Em testemunho contra eles. Ou seja, eu não estou levando nada de vocês. Vocês são responsáveis pela rejeição que vocês estão tendo de Cristo Jesus. Aqueles que desprezam o Evangelho sofrerão os castigos na hora certa. Deus guarda isso, e na hora certa eles serão então contemplados com o castigo de Deus. Irmãos, rejeitar Cristo é abraçar o inferno. É somente isto. Então isso é muito sério. Nós devemos ponderar quando Deus nos chamar, eis-me aqui, Senhor. Então, amados irmãos, chego aqui no que eu chamo de ponto alto do texto, que é o versículo 6, associado com o versículo 2. Versículo 6 diz, saindo, então, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Jesus chamou quem? Os 12. Mandou eles fazer o quê? Saírem para as aldeias. Fazer o quê? Curar e pregar o Evangelho. O que eles fizeram? Eles foram. Este é o ponto alto que eu quero enxergar com vocês. Eles então saíram e percorriam todas as aldeias. O Senhor Deus mandou. Eis-me aqui. Estou indo. Estou pronto. Vamos. Agora, olhando para o versículo 2 e associando então o versículo 6 com o versículo 2, eu pergunto, qual era a mensagem deles? Eu faço essa pergunta porque eu acredito que é talvez a maior inquietação do crente. Quando o crente for evangelizar, ele vai pregar o quê? Qual é o conteúdo da mensagem? O que eu vou falar? Eu penso que essa é a maior inquietação nossa. Eu digo porque eu sempre convivo com isso, e quando novinho, então, era mais complicado ainda.
E aí eu até perguntei para o meu professor, quando eu chegar lá no primeiro sermão, eu vou pregar o quê? E ele disse, prega a Bíblia. Bom, me ajudou bastante, só que a Bíblia é grande, né? Aqui nós temos uma resposta que eu acho que vai ajudar vocês. Dá uma olhada no versículo 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus. Qual era o conteúdo da mensagem? O reino de Deus. Você lembra de João Batista, quando ele pregava? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Você lembra qual era a mensagem que Jesus tinha para pregar? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Os apóstolos, lá em Atos, quando eles pregavam arrependimento, porque está próximo o reino de Deus. Então, a mensagem desses irmãos era a brevidade de tempo, porque se avizinhava o reino de Deus. Irmãos, qual deve ser a reação de alguém por saber que o reino de Deus está chegando? Muita coisa, né? Eu tenho que me preocupar, porque agora o novo rei chegou e eu tenho que atender a ele. Eu tenho que cumprir a ordem dele. O reino de quem? De Deus. Quem é o rei no reino de Deus? Sim, é Deus. Mas quem é mesmo? Quem é o rei dos reis? O Senhor dos senhores? O Cristo ressurreto. O rei dos reis. Este é o conteúdo da mensagem. É isso que nós devemos pregar. É isso que temos que evangelizar. O reino de Deus. É o reino de Deus e do seu Filho. A dinastia divina. Essa dinastia estava estabelecida. Deus é o rei e seu Filho é o rei. Uma dinastia divina se estabelecendo entre nós. Este reino, então, é compartilhado do Pai para com os seus filhos e para com suas criaturas. E aqui eu vou estender não apenas aos filhos, mas a todas as criaturas. Eu vou abordar isso com vocês logo, logo. Mas antes, dá uma olhada no Salmo 103, no verso 19, que nós temos ali uma referência de devoção para nós. Diz a palavra que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. E o seu reino domina sobre tudo. Algum sinônimo para a palavra tudo? Tem algum sinônimo aí para a palavra tudo? O Senhor Deus reina sobre o quê? Você faz parte de tudo? O inimigo de vossa alma faz parte de tudo? Então o reino de Deus é trono no céu e o seu domínio é sobre tudo. Tenhamos isso como leitura para nós. Cristo, então, ele traz-nos a realeza mediatária, se é que existe esta palavra. A realeza do mediador. Ele é o mediador e então, desta forma, ele intermedia a relação do Deus, Rei, conosco, seus súditos. Esta realeza mediatária do Deus encarnado, o Deus homem sendo estabelecido. Ele foi investido com o poder oficial de governar todas as coisas do céu e da terra, para a glória de Deus e para a execução do seu propósito de salvação. Como mediador, ele é revelado para salvar. A função do mediador é esta, salvar. Então ele governa para salvar.
Então essa leitura é muito importante para nós. Como há pouco eu disse, Deus Pai compartilha o seu reino com os seus filhos e com as criaturas. Então, ele governa para salvar, governa todas as coisas no propósito salvífico. Cristo foi investido com a legalidade e o direito do próprio Deus. E, portanto, ele exerce as prerrogativas reais que Deus tem. E ele o faz como nosso mediador, como aquele que foi morto na cruz pelos pecados. Então, nós temos esta percepção de como Deus está governando por nós. Tem um autor chamado Berkhof, ele trabalha teologia sistemática, e ele então chama o reino de Cristo de duas formas. Ele chama um aspecto de reino de graça, até dá um nome em latim, não quero trazer para vocês, e também um reino de poder. Ele fala que o reino de Deus manifestado na graça é um reino sobre a igreja. E o reino de Deus manifestado em poder é um reino sobre tudo. Não apenas a igreja, mas sobre tudo. O mundo cósmico, o mundo das trevas, tudo que existe. O reino animal, a fauna, a flora, tudo debaixo do governo de Deus. Esse é o governo de poder, sobre tudo, e o governo de graça, especificamente sobre a igreja. Quando eu falo igreja, compreende-se Israel e também a igreja hoje de todas as nações, tá bom? Há um outro autor chamado Robert Letta. Ele faz uma percepção um pouquinho diferente do Berkhof. Ele fala que ele chama de duas dimensões para o governo de Deus: a dimensão cósmica e a dimensão corporativa. Quando ele fala de dimensão cósmica, ele fala que o poder de Deus sobre todo o mundo cósmico, até a comar da tempestade está relacionada com isto. E quando ele fala do governo corporativo, ele se refere então ao corpo de Cristo, da igreja como corpo de Cristo. Então, o governo de Deus, ele é extensivo, externamente e também internamente. Então, essa é a ideia do mundo cósmico e também do mundo corporativo. Então, vamos usar uma linguagem comum, falarmos inicialmente do governo espiritual de Cristo. O poder, o reinado espiritual de Cristo. Cristo governa, então, ele reina sobre a sua igreja. Como eu falei, é um reino de graça. Ou seja, a igreja não merece. É graça. A palavra graça não tem retribuição. É apenas uma dádiva. Deus nula concede tal benefício. Quando ele governa então sobre a igreja, com graça, ele governa para salvar. Ele quer salvar a igreja. Então, esse reino, ele se fundamenta na esfera espiritual. Está relacionado com o mundo espiritual, onde ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. De que forma? Graciosamente. Ninguém merece. Ele apenas nos salva. Também é um reino que está direta e imediatamente a um fim espiritual. Qual é o propósito desse reino espiritual? Salvar. Levar aqueles a quem pertencem para todas as benécias celestiais. As mansões celestiais estão prontas para receber o povo de Deus. Quando você morrer, se alegre com essa expectativa de que foi salvo e entrará nos portões eternos da graça de Deus. Esse reino ainda, em terceiro lugar, é administrado não pela força. Isso compreende ao reino cósmico, mas por meios externos. Não também por meios internos, mas esse reino de graça, esse reino espiritual, ele é executado internamente pela palavra
e pelo Espírito Santo. Esse é o Espírito da verdade, o Espírito da sabedoria, o Espírito da justiça, o Espírito da santidade, o Espírito de graça, o Espírito de misericórdia. Então Deus age internamente no coração do homem, pela pregação da palavra e pela atuação do Espírito Santo. A igreja participa desse processo. Como? Pregando a palavra. Quando Jesus chamou os 12, disse: vão e preguem o reino de Deus. É aí que a igreja então participa na expansão do reino de Deus, pela pregação eficaz da palavra de Deus. Então nós temos que ter isso como responsabilidade nossa. Como igreja, temos a obrigação de anunciar o Evangelho. Paulo disse: ai de mim, se não anunciar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Então nós, como igreja, temos que aprender isto. Deixe-me palmilhar um pouco na Bíblia e observar que o reino de Deus tem algumas características interessantes. Olha o que Lucas mesmo disse no capítulo 1, versículo 30 até o versículo 33, quando descreve do nascimento de Jesus e o anjo conversando com Maria a respeito do governo. Dá uma olhada ali. Lucas, capítulo 1, verso 30 a 33. Olha para essa percepção que aparece ali. Mas o anjo disse a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça. Olha, já começou o governo da graça. Achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o quê? O trono de Davi, seu pai. Então, nós temos aqui alguém que pertence à dinastia davídica. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino, o seu reinado, não terá fim. Aqui nós temos algumas características, irmãos, que é importante observarmos. Primeiro, Maria achou graça. O que significa isto? Que ela mereceu a graça? Não, graça não se merece. Deus a agraciou. Primeiro aspecto. O reino de Deus é para aqueles a quem Deus agracia. E o segundo aspecto é que ele reinará para sempre sobre quem? Reinará para sempre? Dá uma olhada no texto aí. Sobre a casa de Jacó. Por que não tem aí a casa de Israel? Por que usa a palavra Jacó e não Israel? É a mesma pessoa. Israel é o nome moderno, né? Foi dado posterior a ele, que diz que ele lutou contra Deus e com os homens como príncipe. Por que não aparece a palavra Israel aí? Que é príncipe e é vencedor. E aparece Jacó, que significa enganador. Mais uma vez, um governo sobre pessoas que não merecem. Somos nós. Cristo governa sobre sua igreja de forma graciosa. Não merece, mas ele nos agracia com o seu governo. Então Lucas já tem essa linguagem aqui no capítulo 1. Mas vamos olhar um pouco mais, vamos olhar para o reino de Deus profetizado. Me ajude aí que eu vou ler rapidamente aqui, vocês vão me acompanhando. No Salmo 2, que a gente canta tão bonito, no versículo 6, diz assim: eu, porém, constituí o meu reino sobre o santo monte Sião. Então o Salmo 2 já canta o reinado do Filho de Deus. No Salmo 45, versículos 6 e 7, diz que o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A palavra cetro está aí presente no governo de Deus, o cetro do teu reino.
e o teu Deus, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Em Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 23, versículos 5 e 6, ele afirmou o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Levantarei a Davi. Davi é a dinastia davídica. Levantarei a Davi um renovo, justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Então, o governo de Cristo, profetizado ali como um renovo de Davi que nasceria. Da mesma forma, o profeta Zacarias, no capítulo 6, no versículo 13, afirmou o seguinte: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Quais ofícios? Será sacerdote no trono, reis e sacerdotes. Isso foi mencionado lá por Pedro, quando ele fala que a igreja é chamada para ser reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Perfeita harmonia entre os dois ofícios. Então, meus irmãos, o profeta Zacarias já profetizava de um sacerdote rei. Isso não havia no Novo Testamento, mas Jesus é o sacerdote rei. Há outros textos, sobretudo no Novo Testamento, que mostram do reinado do Senhor Jesus. E é preciso nós olharmos para o livro de Atos. O reinado de Deus no entendimento dos primeiros crentes. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 29. Aqui nos faz enxergar como que os discípulos perceberam o governo de Cristo. Atos 2, 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Atos 2:30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendente se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esta é a compreensão da igreja, do reinado do Senhor Jesus como descendente de Davi. Para formatar isso, dá uma olhada em Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e 9. Hebreus 1, 8 e 9. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. É o texto de Salmos,
que agora Hebreus está citando e dizendo a respeito do Filho. Então Jesus Cristo é esse governo eterno. Amados, o reinado espiritual de Cristo está baseado na obra da redenção. Esse é o propósito do reinado espiritual de Cristo. É o propósito redentivo. Só os redimidos são considerados súditos do reino de Deus. Aqueles que foram resgatados por Cristo, eles pertencem ao rei e se submetem como rei e senhor. Como cabeça da igreja, pode governar como rei, de maneira orgânica e espiritual. Indica, então, aí a união mística entre Cristo e o seu corpo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, nós somos uma unidade. A igreja unida a Cristo. Por isso que diz que a igreja está assentada em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Então, amados, este reino espiritual, ele não vai começar amanhã. Ele começou hoje. Ele é presente. Porque a redenção já ocorreu. É hoje, mas também é futura. É amanhã. É hoje e amanhã. Presente e futuro faz parte do reino de Deus. No presente, se desenvolve nos corações e nas vidas dos homens, influenciando numa esfera progressiva, que chamamos de santificação. Já estava presente nos dias de Jesus. E hoje, mais acentuada está. Mas também, nós temos aqui uma percepção de que esse desenvolvimento encaminha para um fim. E esse fim é o futuro. Então, o reino de Deus, ele é presente, mas também ele é futuro. E é isso que nós aguardamos, o reino de Deus. Com uma esperança futura, ou o que chamamos de uma realidade escatológica. Ele alcançará sua progressão por ocasião da gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. E o reino ficará mais evidente no coração dos participantes deste reino. As forças ocultas do reino serão reveladas, e o governo espiritual de Cristo verá sua consumação no reinado visível e majestoso. O reino futuro será anunciado por grandes mudanças cataclísmicas. Lembra? Novo céu e nova terra. Então haverá uma mudança que nós não sabemos como restará, mas um novo céu e uma nova terra estará presente para nós, e dela participaremos, e nela moraremos. Eu e você, morando aqui no reino de Deus, na terra. O reinado de Cristo, ele não é apenas espiritual, mas também universal. Alguém pode pensar, não, eu sei que Cristo governa a sua igreja, mas e a política, quem governa? E a economia, quem governa? E as artes, quem governa? E a ciência, quem é que governa? Amados, o governo de Cristo é sobre tudo. E aqui entra o segundo aspecto que eu vou tratar com vocês, o governo espiritual de Cristo. Ele governa sobre a igreja de forma graciosa, vimos isto. E sobre o mundo, como é que ele governa? Ele governa com autoridade de poder. Para a igreja, ele dá graça, por isso que ele perdoa os pecados. Porque ele nos lavou com o seu sangue. Mas, no mundo inteiro, ele governa com poder. Deus, ele é chamado o Todo-Poderoso. Não apenas sobre a igreja, é sobre tudo. Ele pode abrir mar vermelho. Ele pode transformar rio em sangue. Ele pode fazer o deserto brotar maná, ou água brotar de rocha. Fazer machado flutuar. Ele pode ressuscitar mortos, purificar leprosos, curar febre, dor de cabeça, câncer.
Ele pode fazer qualquer coisa. Ele governa sobre tudo. Ele pode explodir tudo que existe, na consumação de todas as coisas, e renascer tudo de novo, com um novo céu e nova terra. Ele pode criar do nada, apenas pela sua palavra, haja luz. E a luz apareceu. Ele é todo poderoso. Ele governa sobre tudo. Ele é chamado universal exatamente porque governa sobre todas as coisas. A sua administração é providencial e judicial. Dois aspectos importantes aqui. Por que providencial? Porque ele preserva tudo. A preservação de Deus começou desde o primeiro dia da criação. Quando ele criou o sol, ele já continuou preservando o sol. Falamos tanto de preservação, né? Amados, essa é uma doutrina de Deus. Existem 3 obras de Deus: criação, preservação e redenção. São as 3 obras de Deus. Então a preservação está presente desde o primeiro dia da criação. Daí o caráter providencial de Deus. Por que existe o ar que nós respiramos? Providência de Deus. Porque existe a água que nós bebemos? Providência de Deus. Por que existe a mulher? Lembra? Não é bom que o homem esteja só. Providencialmente vou criar uma auxiliadora que lhe seja idônea. A providência de Deus, cuidando dos mínimos detalhes em tudo que nós precisamos. Mas é também judicial. O governo de Cristo não é apenas providencial, mas também judicial. Por quê? Ele vai julgar todas as coisas. E o que não estiver de acordo com a vontade, com o propósito para o qual fora criada, será então recebida merecida punição. Graciosamente, a igreja se livrará desta judicialização. Pela graça de Deus, nós seremos livres dessa judicialização. Mas quem estiver fora do reino de Deus sofrerá as penas características do juiz de toda a terra. Este é um governo, então, que visa a igreja, porque na providência e na judicialização, ele faz isto em benefício da igreja. Por quê? Ele vai julgar os inimigos da igreja e vai os condenar. E vai providenciar todas as coisas para que a sua igreja esteja bem assistida. Lembra que ele disse? Eu edificarei a minha igreja. Então, Cristo Jesus, o bom pastor, está cuidando graciosamente e até universalmente a sua igreja. Nós estamos amparados pela graça do Senhor. Esse governo universal, além de poderoso, é também gradual, é progressivo, está ampliando para que a consumação de todas as coisas se concretize. Sabe por quê? Porque tudo foi criado com um propósito. E, meus amados, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Todo propósito criacional chegará a bom termo. O pecado original, do qual nós fazemos parte, não surpreendeu a Deus. Não foi uma novidade. O que aconteceu com a minha criação? Não. Está tudo no plano do Senhor. Nada pode surpreender ao nosso Deus. O plano dele corre à risca e chegará contento no dia final. Esse reino está caminhando
para a sua concretização. Quando? Será hoje, meia-noite? Jesus disse que só o Pai sabe. Pode demorar ainda 2000 anos mais, quem sabe? Está com pressa? Você pode até ter expectativas, ansiedade não. Podemos cantar o Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tudo bem, faz parte da mensagem bíblica, mas não fique ansioso. Aguarde, com paciência, a graça do Senhor. E no dia que Ele te levar, se você morrer antes de Jesus voltar, você já estará no conforto do Pai. Então, já estará bem, aguardando apenas a ressurreição do corpo para a concretização final. E os que ficarmos, vamos chorar sua saudade, mas também na expectativa de estar com o Senhor, e cantaremos hinos de louvores a Deus pela sua vida, pela vida da igreja e pela nossa esperança futura. O reino do mundo universal de Cristo durará até quando? Até completar-se sobre a obra vitoriosa sobre os inimigos. E qual é o último inimigo? É a morte. 1 Coríntios 15, 24 a 28, fala da duração do reino universal de Cristo. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então Jesus vai entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Que é isso? Satanás e seus demônios. Quando Ele houver destruído tudo isso, porque convém que Ele reine até que haja posto os seus inimigos debaixo dos pés. Então, a duração até quando? Até que haja posto os seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O Filho de Deus também mantém tudo que foi criado. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, de forma ativa e progressiva. Ele então tornou-se o nosso Redentor. Portanto, Ele renova e completa a sua criação. Veja o que Paulo disse em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Falando de Jesus, ele disse: este é a imagem do Deus invisível. Olha para essa palavra: o primogênito de toda a criação. Guarda essa palavra. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Guarde essa outra palavra. Para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Duas palavras eu pedi para você guardar. A primeira, primogênito de toda a criação. A segunda, primogênito de entre os mortos. Criação e recriação. Criação e ressurreição. Jesus é o primogênito da criação, Jesus é o primogênito da ressurreição. O governo universal e o governo espiritual. Veja como estamos lidando no reino de Deus.
Ele é o primogênito, ele é o primeiro criado, primeiro gerado da criação. Ele governa sobre toda a criação. Da ressurreição, ele governa sobre a igreja. É por isso que o autor de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, disse: ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita, governo de Cristo, na majestade nas alturas. O governo de Deus é a mensagem que a igreja deve pregar. Meus irmãos, esse paralelo entre criação e redenção é o que nós desfrutamos hoje. Cristo governa a criação e Cristo governa a igreja. Temos isto em mente. 3 aplicações para a gente trazer ao nosso coração. Primeiro, devemos completa obediência à voz do Senhor Deus, sem considerar as dificuldades ou escassez que, porventura, vier na nossa obediência. O Senhor é o Deus da providência. Ele atende às necessidades daqueles que são fiéis à sua palavra. Meus amados, Deus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quem é que vai sustentar a gente? É o Senhor. Ele mandou: vá e faça. Deixe-me ler um texto, está lá em Reis, que eu quero mostrar para vocês como Deus cuida dos seus servos. 1 Reis, capítulo 17. Diz a palavra: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, é o profeta Elias, 1 Reis 17: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Verso 2: veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Que engraçado isso! O profeta foi alimentado por corvos. Sabe o que é um corvo, amado irmão? Ave de rapina. Tipo urubu, não é a mesma coisa, mas é tipo urubu. Animal impuro, que o povo de Deus não podia tocar. Mas esse animal impuro estava alimentando Elias. Alguém vai dizer, então ele estava comendo apenas o resto do corvo, né? Porque ele come carne dilacerada, carne morta. Só que trouxe pão, e corvo não come pão. Então não foi uma questão natural, foi milagre. Foi milagre. Deus alimentou Elias por milagre. Deus cuida do seu povo. Então, devemos obedecer sem se preocupar com escassez. Segunda aplicação, devemos manter acesa a nossa memória de que Deus julgará todo aquele que o rejeitar. O Senhor está atento a tudo que acontece no âmbito da sua criação. Em Apocalipse fala que o Espírito de Deus tem 7 olhos. Ele vê tudo.
todas as dimensões possíveis. Ele vê tudo. Ele está atento. E quem rejeita o Senhor sofrerá a merecida punição. Leio Mateus 21, 43 a 44. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Jesus está falando para Israel. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Que é isso? A morte, o sepultamento, vai virar pó. Jesus então julga aqueles que o rejeitam. Em 1 Tessalonicenses, disse o apóstolo Paulo, a partir do versículo 13, 2,13: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. E são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Os judeus receberam a ira definitivamente, porque rejeitaram o Senhor Jesus. Ora, os judeus são os ramos naturais. E disse Paulo, se Jesus não poupou os ramos naturais, que dirá se os ramos enxertados vierem a rejeitar a Cristo? Juízo, palavra de condenação, se alguém rejeitar a Cristo Jesus. Terceira aplicação e última. Como mensageiros de Deus, devemos prontamente ser fiel à sua palavra. A mensagem que Ele nos ordenou que pregássemos. Qual é? O reino de Deus. Fidelidade à mensagem. Isso é inegociável. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 4, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, verso 2, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Nós somos o quê? Despenseiros de Deus. E o que se requer de nós? Que cada um seja encontrado fiel. Fidelidade à palavra. Que Deus nos dê graça, Deus nos dê misericórdia, Deus nos dê paz no coração diante destas verdades. Convido os amados irmãos, ficarmos em pé, nós vamos entoar um belo hino de louvor ao nosso Deus. A cidade celestial.
Vamos orar, amados. Bondoso Deus e Pai, exaltamos o Senhor, porque de fato Tu és digno da honra e toda a glória, porque Tu és o nosso Deus eterno, reconhecidamente o Deus dos deuses, o Rei dos reis. Na Tua presença, ó Pai, nos alegramos porque sabemos que Tu governas sobre tudo e sobre todos, e sobretudo sobre a Tua igreja. E desta forma somos beneficiários desta graça bendita que nos alcançou em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, pela vida de cada um de meus amados irmãos presentes. Daqueles que compõem o rol desta igreja e também daqueles que nos visitam. Te louvamos e pedimos a Tua direção e graça na vida de cada um do Teu povo. Sustenta-nos em Teus caminhos e nos faz forte diante de Ti, convicto de que a Tua graça e a Tua misericórdia nos assiste e nos traz em comunhão contigo. Abençoa, Deus, cada um dos meus irmãos presentes. Tu sabes as nossas necessidades pessoais. Rogamos que pela Tua misericórdia Tu esteja nos assistindo para o louvor do Teu nome. Também rogamos a Tua graça para a nossa pátria, ela que é chamada de pátria amada. Dá graça, ó Pai, a esta nação. E nos livra, ó Pai, de qualquer coisa que não seja agradável a Ti. Dê, ó Pai, que a esta pátria seja reconhecidamente uma nação cujo Deus é o Senhor. Abençoe, ó Pai, as demais igrejas da nossa cidade. Abençoe as igrejas do mundo inteiro que proclamam verdadeiramente o Teu Evangelho e que juntos possamos continuar nesta proclamação da palavra do Senhor. Nos fortalece, nos dê graça neste dia e que no decurso da nossa vida possamos sempre glorificar o Teu santo nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, sobre o Teu paternal cuidado e nos dê uma semana na Tua presença, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Assim oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós, meus amados irmãos, sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, não só hoje,